Viva! No final da semana passada, vários militantes do Partido Chega entregaram em todas as comarcas do país, em todos os tribunais, inclusivamente no Tribunal Constitucional, uma medida cautelar para a impugnação das listas do Partido Chega às eleições autárquicas agendadas para o próximo dia 12 de outubro. Eu tive conhecimento deste documento durante o fim de semana e já tive a oportunidade de o ler, e os factos que são apresentados são isso mesmo, são factos, e os mais relevantes, para não ler aqui tudo, são que ao longo dos anos todas as convenções foram consecutivamente impugnadas pelo Tribunal Constitucional e os órgãos eleitos foram declarados inválidos, tal como as estruturas criadas por Ventura, como a Juventude ou a famigerada e ilegal Comissão de Ética. Já este ano, em 2025, o Tribunal Constitucional veio declarar inválidos novamente os resultados e eleições de órgãos dirigentes da 6ª Convenção Nacional que se realizou em Viana do Castelo. O partido interpôs recurso, mas foi recusado e a decisão transitou em julgado, confirmando que os órgãos do Chega não possuem legitimidade para qualquer ato legal ou partidário. Ou seja, segundo o Tribunal Constitucional, o partido encontra-se sem quaisquer órgãos dirigentes válidos, uma vez que todas as eleições desde 2019 foram consideradas inválidas. Agora vêm aquelas questões de interpretação jurídica que, como todos sabemos e assistimos num passado muito recente, são sempre passíveis de diversas interpretações, mas eu vou deixar para todos pensarem nisto. Já em 2022, quando o partido elegeu 12 deputados, eu afirmei publicamente que as listas apresentadas não eram legítimas e que feriam os estatutos do partido. Os estatutos que vigoram desde 2019, curiosamente, foram feitos por mim. As listas têm que ser aprovadas pela Direção Nacional. Em primeiro lugar, não havia à altura Direção Nacional, fruto dos vários chumos do Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, não foram a Direção coisa nenhuma e o próprio André Ventura assumiu publicamente que foram escolhas suas e escolhas pessoais. Ou seja, já em 2022 não havia legitimidade, nem nas duas eleições posteriores, ou tampouco nas regionais. A própria lei dos partidos políticos diz no artigo 30º que as deliberações de qualquer órgão partidário são impugnáveis com fundamento em infrações de normas estatutárias ou normas legais perante o órgão de jurisdição competente. Ou seja, todas estas listas, desde 2022, deviam ter sido impugnadas. A questão é que os tribunais demoram tanto a tomar decisões, e o Ventura joga muito bem com isso, porque vai conseguindo fazer aquilo que quer e vai contornando a lei, portanto, aquilo que ele acusa os outros de fazerem. Mas dando isso de barato, passemos para a atualidade. Sendo a única eleição e órgãos conhecidos os eleitos em 2019, há uma vacatura destes desde que terminaram os seus mandatos 3 anos depois de 2019. Na realidade até menos, pois Ventura demitiu-se antes disso e não voltou a ser eleito de forma regulamentar e reconhecida pelo Tribunal Constitucional. Vocês poderão contrapor, mas o Ventura é eleito em eleições diretas e não nos congressos ou nas convenções. E é verdade, sim senhor, mas quem convocou essas eleições foi a Mesa, órgão que também não é reconhecido pelo Tribunal Constitucional. E não havendo também Direção Nacional, a eleição do Presidente per se de pouco ou nada vale. Mas o que é irónico nisto, e isso estes militantes não referem no documento, é que o Tribunal Constitucional, que declarou inválidos todos os órgãos e cargos eletivos do partido, entregou a um órgão ilegítimo e ilegal aquela declaração para as candidaturas autárquicas obrigatória. Entregou-as a um órgão que eles próprios consideram ilegítimo, que não faz grande sentido. No Tribunal Constitucional, ou aparentemente não falam uns com os outros, ou não leem os próprios acórdãos. Por tudo isto, parece-me que juridicamente estes militantes têm razão. A declaração que foi entregue nas diversas comarcas pelas listas do partido às autárquicas é irregular e não existem, de facto, órgãos em funções para deliberar quer sobre as listas, quer sobre a escolha interna e democrática dos próprios candidatos. Assim, todas as listas são efetivamente inválidas. O mais importante, e como conclusão, e esta é a opinião que eu dei também a estes militantes quando me contactaram, é de que nada vai acontecer em tempo útil. O Tribunal Constitucional não vai responder antes das eleições e mesmo que posteriormente lhes dê razão, já nada farão depois. E assim o Ventura e os seus muchachos continuarão alegremente a viver nesta impunidade e acima da lei com o beneplácito do Tribunal Constitucional. E assim está a justiça em Portugal. E Ventura sabe muito bem porque ele conhece muito, muito bem o sistema. Este político, que é contra os amiguismos, compadrios, corrupção e ilegalidades, acaba por sobreviver precisamente por cometer ilegalidades e, sobretudo, por não pagar por isso. Há uns a quem ele quer aumentar as penas, mas ele próprio vive acima da lei e tem a lata de o dizer na televisão. Eu vou citar o que ele disse: ninguém vai impedir a segunda maior força política de ir a eleições. E isto ele disse alegre e impunemente na televisão, e a verdade é que os juízes e os tribunais lhe dizem: sim, Sr. André, as leis para si não se aplicam, afinal, Vossa Excelência bem disse que está numa missão confiada à sua própria pessoa, pelo próprio Deus, portanto faça tudo como quiserdes, as leis são somente para os mortais. Terminando, se a justiça for aplicada, eu não tenho dúvidas que estes militantes têm razão e de que as listas apresentadas às autárquicas deviam ser impugnadas. Não por medo do Chega ou por medo do papão do Ventura, mas porque ninguém está acima da lei, como ele próprio diz.